as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, quando a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma te implora, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Oh, não tardes, ó mestre, estou prestes a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó Mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, paz, paz, gozar. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, do Salmo 25, de 1 a 10.
Davi roga a Deus que livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das minhas misericórdias, das tuas misericórdias, as tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Amém? Queridos irmãos e irmãs, nossa alegria em compartilhar a palavra do Senhor neste culto da manhã do domingo 21 de fevereiro. Estamos no primeiro domingo da Quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa, tempo também de estarmos em oração, em comunhão com o nosso Deus, sempre em preparação das nossas vidas. E dentro da campanha nacional de missões, este domingo é o domingo do mais perto de Deus, mais perto das pessoas, invocando ao Senhor, pois Ele está perto de nós, e também indo às pessoas com a comunicação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho a alegria de compartilhar a palavra hoje, baseada em Daniel, as histórias incríveis e tão cheias de ensinos deste servo de Deus, profeta Daniel. Vamos ler os capítulo 1, versículos de 8 a 21, e Daniel capítulo 6, de 19 a 23, duas partes da história da vida de Daniel, duas partes distintas, porém vou, para esse propósito, para esse momento, ler um versículo de cada uma destas sessões do livro de Daniel. No capítulo 1, vou ler o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E também temos no capítulo 6 esta palavra, vou destacar o versículo 22. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. Palavra preciosa do Senhor para o nosso coração. Daniel, quero falar sobre Daniel, toda uma vida de fidelidade e confiança em Deus. Daniel é um exemplo de fé, sempre. Eu particularmente gosto do profeta Daniel porque ele conta, nós vemos no livro a narrativa de histórias maravilhosas que comprovam a fidelidade deste servo de Deus desde a juventude até a sua velhice, nunca abrindo mão da sua fidelidade e da sua confiança em Deus, determinado a ser fiel a Deus, exemplo constante sempre para nós. Vamos a um resumo da vida de Daniel. Daniel era judeu de uma família nobre. Quando os babilônicos dominaram a cidade de Jerusalém em 605 a.C., ele, Daniel e alguns outros jovens foram levados cativos. Preste atenção, levado cativo. Daniel foi realmente preso e
levado cativo para um país distante, para uma cultura totalmente diferente. O rei da Babilônia mandou que os mais capazes dentre os jovens cativos judeus fossem preparados para servirem no palácio. Daniel e 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, estavam entre os jovens escolhidos. Pelo que vemos na palavra de Deus, parece que Daniel passou o resto da sua vida naquela região. Passou por várias provações e permaneceu em posições importantes até o fim do Império Babilônico, que caiu aos Medo-Persas em 539 a.C. Daniel, então velho, ainda serviu por alguns anos no governo do novo império. Foi nesse período que ele se mostrou fiel na sua provação mais conhecida nossa, sobrevivendo a uma noite na cova dos leões. Devido à sua fidelidade e determinação para fazer sempre a vontade de Deus, Daniel foi chamado de homem muito amado e foi usado pelo Senhor para revelar aos seus servos algumas das mensagens mais cativantes, mais importantes do Antigo Testamento. Foi um servo de Deus, firme em sua fé, e tem muito sempre a nos ensinar. Primeiro, uma firmeza que o levou a passar no teste ainda na sua juventude. Vejam, o versículo de número 8 do capítulo 1 que lemos, diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Olha só, Daniel é um jovem, Daniel está longe de casa, e ainda mais nas condições em que ele se encontrava. Notemos, ele estava ali na condição de ser tentado, porque estava nesta condição de servir ao rei. Ou seja, todo o brilho daquela cultura estrangeira estava bem diante dele. Ele poderia ficar claramente fascinado pelo brilho desta cultura, pela maneira como ela se impunha sobre ele, e ele com seus dotes de grande conhecedor de todas as coisas, alguém muito capaz de discernir e conhecer as coisas, talvez pudesse ficar fascinado. Foi quando Daniel percebeu que alguma coisa dos alimentos e bebidas fornecidas pelo rei trariam contaminação. Partilhou então deste momento com os seus amigos, e realmente eles entenderam que participar de uma refeição no contexto do mundo antigo envolvia estabelecer um pacto, e Daniel e seus amigos se recusaram a compactuar com o rei babilônico. Como reagiu? Ofereceu desculpas? Até poderia de repente dizer: bem, eu não tenho controle da situação. Verdade, Daniel não tinha controle da situação, nem do rei, nem do encarregado de supervisionar o seu treinamento, mas ele tinha controle de si. Por isso ele tomou a sua própria decisão. É importante percebermos que na nossa condição de fé no Senhor Jesus, Ele nos chama a realmente, pela direção do Espírito Santo, a exercer este controle daquilo que nós podemos discernir diante de nós. Deus abençoou essa decisão de Daniel. O chefe permitiu que ele fizesse essa dieta durante 10 dias. Deus estava com eles, e o chefe viu que progrediram mais do que os jovens que comiam os alimentos do banquete do rei.
O resultado foi favorável. Mas, interessante perceber que a decisão de Daniel não foi condicionada ao resultado. Ele decidiu fazer a coisa certa antes mesmo de falar com o chefe. Mesmo se ele tivesse recusado o seu pedido, Daniel já tinha tomado a decisão. Será que nós temos esta convicção? Nós enfrentamos as situações em que temos de insistir em fazer a coisa certa ou cedemos às pressões? Diante da lição de Daniel, o que nós aprendemos? O que fazer? Ele foi determinado realmente a fazer o que era certo diante de Deus. Resolveu não contaminar-se. Resolvemos também a não nos contaminar. Segundo, a firmeza e determinação de Daniel o levou a sempre confiar em Deus. Os anos passaram. A Babilônia foi subjugada pela Pérsia. Daniel ficou idoso, mas ainda tinha lugar nos planos de Deus e no governo do novo império. Ele se destacou entre as pessoas influentes e se tornou um dos sábios, um dos homens mais poderosos do reino medo-persa. Nesse momento, homens invejosos procuraram meios para destruir Daniel. Perceberam que o único ponto vulnerável era a fé que Daniel tinha em Deus. E acharam uma maneira de usar a sua fé para derrubá-lo. Convenceram o rei a proibir que petições fossem feitas a qualquer homem ou Deus, a não ser ao próprio rei, durante 30 dias. Dá para imaginar? Talvez a gente iria ceder. Talvez dizer, isto nós podemos cultivar a fé em segredo. Mesmo porque, no caso de Daniel, o risco era de morte horrenda, ser estraçalhado por feras, por leões. Daniel agora, provavelmente com uns 80 anos de idade, não estava preocupado com a sua autoproteção, pois vivia para exaltar o nome de Deus. Ele recusou a negar a glória ao verdadeiro Rei dos Reis. Continuou orando abertamente como antes. Os inimigos de Daniel aproveitaram então o momento e obrigaram o rei a aplicar a lei. Daniel foi lançado numa cova cheia de leões famintos. Deus salvou este homem de fé e o rei mandou matar os seus inimigos que tentaram derrubá-lo. A fé de Daniel na sua velhice foi resultado natural de sua determinação de manter a sua pureza, a sua fé somente em Deus desde a juventude. Teria sido mais fácil se submeter às ordens do rei no começo da sua carreira e ceder ao decreto de outro rei 70 anos depois. Mas a mesma convicção que guiou os passos desse jovem, firmou os pés do velho servo de Deus. Daniel não vacilou. Daniel creu em Deus. Estava longe da sua terra, longe dos lugares de adoração, mas Daniel esteve sempre perto de Deus. Queridos, nós vemos essa experiência também parecida na vida do apóstolo Paulo, quando estava já no fim de completar a sua carreira, quando encarava a sua própria morte como mártir dentre os cristãos e apóstolos primitivos. Ele disse, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1,12.
queria concluir. Daniel venceu porque foi fiel a Deus. Deus era a chave para que ele fosse bem-sucedido e deixasse este exemplo para todos nós ainda hoje. Passado tanto tempo, Daniel continua sendo este exemplo de fé determinada em Deus. Queridos, nossa fé precisa ser fundamentada em Jesus. A palavra de Deus nos ensina, o apóstolo João nos ensina, quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Não é suficiente crer, nós precisamos crer em Jesus e manter a comunhão com Ele, constância, como aconteceu na vida de Daniel. Aquele que tem o Filho, diz a palavra, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5,12, palavra do Senhor para nós. Daniel foi fiel a uma só verdade, a um só Deus. Daniel não procurava uma verdade diferente em cada tempo, em cada circunstância da sua vida, pois ele tinha uma fé sólida na palavra de Deus. Jesus não considerava a verdade uma coisa a ser descoberta ou construída conforme as circunstâncias humanas. Sem equívoco, ele afirmou que a palavra de Deus é a palavra, é a verdade. A verdade está na palavra do nosso Senhor. Tem um único caminho certo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Neste momento complicado da nossa vida em sociedade, neste momento de tantas coisas irem para as raias do relativismo, nós precisamos reafirmar a nossa fé. E o jovem Daniel, que viveu numa cultura onde qualquer jovem se deslumbraria, ficaria totalmente cativado. Mas Daniel não abriu mão da sua fé, mesmo conhecendo a cultura. Interessante que ele vai conhecer essa cultura diferente. Ele, inteligente como era, vai se tornar realmente expert nessa cultura. Mas ele não vai negociar, porque ele sabia que na questão dos alimentos havia ali pactos que ele certamente não faria, porque o seu pacto, a sua firmeza de fé era no Senhor. Um exemplo, o exemplo de Daniel, uma firmeza que o levou a passar no teste ainda na sua juventude. Precisamos de jovens firmes na sua fé em Jesus. A firmeza e determinação de Daniel o levou a sempre confiar em Deus. Passaram os anos e ele sofreu um outro teste, agora já na sua vida totalmente madura, já idoso. Mas ele permaneceu firme. A firmeza e determinação de Daniel sempre confiou em Deus. Nossas circunstâncias são diferentes, mas a mesma base de fé em Deus que guiou o profeta na Babilônia 3.000 anos atrás nos levará à comunhão eterna com o nosso Deus, queridos e queridas. Daniel, toda uma vida de fidelidade e confiança em Deus. Um exemplo para a nossa vida sempre. Que Deus assim nos guie por sua palavra, segundo exemplos como o de Daniel. Amém. Jeová Jireh, o grande
E agora, queridos irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus e Pai, te damos graças, Pai querido, pela bênção de termos o Senhor como o nosso Senhor, o nosso Deus e Pai amado. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Queremos, ó Deus, agradecer-te pelo privilégio de, ó Deus, conectar com o teu povo e, ó Deus, ouvirmos o Senhor pela tua palavra. Louvado seja o teu nome pela instrução que nós temos e pelo desafio que nós temos para os nossos dias da tua palavra, do exemplo de Daniel, Senhor. Oramos para que o Senhor, nesses tempos, Pai, também confusos, difíceis, o Senhor nos dê firmeza de fé, determinação em confiar no Senhor. Nós te oramos, ó Deus, gratos por este exemplo tão vivo, ó Pai, passado tanto tempo. Um exemplo, ó Pai, que de alguém desde a juventude, ó Pai, até a sua idade mais avançada, permanecendo firme no Senhor em meio a grandes desafios, Senhor, para a sua fé, para a realidade de Daniel. Nós te oramos também para que o Senhor nos conduza nesta firmeza, Senhor. Visita e abençoa a cada lar, os irmãos e as irmãs. Ó Deus, manifesta o teu poder e graça e misericórdia, curando os enfermos. Ó Deus, levantando os abatidos. Pai, aqueles que estão ansiosos, Pai, neste dia, conceda a tua paz e a tua calma. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, o Senhor nos diz na sua palavra. Que nós possamos crer no Senhor. Ó Deus, dá-nos o domingo de paz, Pai, na tua presença, comunhão em família. Oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste tua graça e cuidado, ó Pai, para cada um, ó Pai, dos teus filhos e filhas. Este jovem, este adolescente, esta criança, ó Pai, o adulto, Pai, o idoso, ó Deus, toma nas tuas mãos e cuida em nome de Jesus. Nós te oramos para que o Senhor nos conduza neste dia também ao aprendizado da tua palavra, Senhor. Nos cultos, na escola bíblica, nós te oramos em nome de Jesus. É assim que oramos, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E agora, queridos, recebei a bênção, a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito sejam com vocês e com vocês permaneçam hoje e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza por sua paz e graça, que você também, irmão, irmã, possa acessar os nossos canais para participar dos cultos, dos momentos de escola bíblica hoje. Nós teremos às 10h30 nossa live de escola bíblica. Nós queremos convidá-lo a uma jornada de aprendizado da palavra do Senhor aos pés de Jesus. Também à noite, 19h, nosso culto, todo ele transmitido pelos canais da nossa igreja, através do Facebook e do YouTube. Nós pedimos que você possa orar pela vida da igreja, orar para esse momento também, para que brevemente, avançando a imunização, nós possamos, com mais segurança, voltar ao nosso momento presencial e possamos assim participar amplamente da vida da Igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe e tenha um domingo de paz.